Olimpíada, o ápice do desabrochar do instinto humano de competição, a necessidade da superação dos próprios limites e a oponentes. A busca obcecada pelo vencer e ocupar o lugar mais alto possível do pódio. Olimpíada, o evento da medalha que se curva diante dos vencedores. Aos que perdem, resta o orgulho de ter dado o máximo e a resignação de não ter conseguido. Buscar explicações para derrotas, muleta de perdedores. Brasil em Olimpíadas, país medalha de lata. Vive do quase, do coitadismo, pipoca na hora do decidir. Por complexo de vira-latas, treme ao se deparar com a possibilidade de vitória ou a deixa escapar por excesso de confiança. Qualquer que seja a alternativa na hora do decidir, oferece sempre aquém do esperado. Pecado não cometido pelo verdadeiro campeão. O vencedor simplifica, não cria obstáculos, físicos ou mentais. Se sabe fazer, tem consciência que sabe. Treinou para fazer e fará de olhos fechados, em qualquer circunstância. Brasileiro teme o favoritismo, peso acima do que pode suportar. Quando corre por fora, franco atirador de quem nada se espera, joga seu jogo e surpreende. Claro que existem exceções. Esse é o grande problema. Vivemos defeitos individuais, de fenômenos que surgem de tempos em tempos. Mídia brasileira, o espelho do país coadjuvante. Não dá cobertura no geral. Concentra holofotes sobre quem tem algum destaque, colocando sobre eles uma responsabilidade até certo ponto desumana. Imprensa brasileira se resume ao lucro, cobrir aquilo que dá audiência. Não existe um espírito olímpico. O Brasil conhece a maioria dos seus representantes apenas semanas antes do evento. Não dá para entender o porquê de não existir um meio de comunicação que transmita competições nacionais de esportes que não sejam aqueles favoritos, os queridinhos dos torcedores. Grupo Globo, o grande exemplo. Inúmeros canais que se apresentam como de esporte e se resumem a dar cobertura ao futebol, vôlei e tênis. Quando o fracasso se consolida, vêm as justificativas de cartilha provinciana. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é Olimpíadas, Brasil, medalha de lata. Atleta de esporte visto como secundário que não ganhou nenhum título internacional anteriormente é totalmente ignorado. Chega nas Olimpíadas e surpreende, mídia cai em cima dele como gafanhoto, puxando seu saco, sugando sua imagem, chamando-o de herói. Basta deixar de ser notícia que ele novamente é jogado às traças. Diante de fracassos, vêm as justificativas de cartilha provinciana. Tá de parabéns, um guerreiro, não tem apoio. Retórica ultrapassada, hoje realidade é outra. Conforme eu já comentado anteriormente, existe sim um número considerável de guerreiros solitários esquecidos no anonimato. Desses não há muito a cobrar. Mas e aqueles que têm estrutura e apoio com força de levá-los a resultados muito maiores? O que falar? Ninguém mais hoje compra a ideia que ginástica, natação, judô, vela, hipismo, entre outros, não trazem mais medalhas por serem coitadinhos abandonados. No skate, éramos francos favoritos. Mídia à beira de orgasmos falava em pódio triplo. Raíssa, a fadinha, fez o que dela se esperava. Apesar dos 13 anos, ou talvez por causa dos 13 anos, disputou medalha,
com a mesma leveza como se estivesse brincando nas calçadas da vizinhança de sua casa. Mas infelizmente, no geral, a equipe do skate se mostrou contaminada por sentimentos paralelos e não muito claros. Egos e pitis falaram mais alto, não houve espírito de equipe, estrelinhas mais preocupadas com picuinhas brigando entre si. Na prata de Kelvin, o que saltou aos olhos foi um ambiente similar à barranca de rio com lavadeiras. Pamela Rosa, a nossa número 1, claramente demonstrou não estar madura para uma Olimpíada. Sentiu a competição, jogou travada, irreconhecível. Ao retornarem ao Brasil, explicações precisam ser dadas. Como explicar um atleta na final sendo orientado pela amiga Pamela ou sua esposa via celular? Será que a comissão técnica chefiada por Rogério Mancha foi fazer turismo em Tóquio, aonde eles estavam na hora da decisão? No surf, o grande destaque, Ítalo Ferreira, ouro com louvor. Ele foi o Ítalo na hora que o Ítalo precisava mostrar força. Humilde, concentrado, guerreiro, com tesão pela vitória. Mostrou ser um desses raros fenômenos que surgem de vez em quando e servem para manter acesa a tocha olímpica da esperança brasileira. E o grande Medina amarelou? Não. Foi prejudicado pela arbitragem? Sim. Mas a principal razão pela eliminação na semifinal foi o excesso de confiança e o menosprezo ao adversário. Tinha larga vantagem, praticamente vitória assegurada. Ao invés de partir para definir, preferiu surfar em berço esplêndido. Deu etapa como vencida antes do apito final. Pagou pelo erro. Na onda da virada, tinha prioridade. Bastava entrar e mergulhar. Igarashi não faria a manobra contestada mãos vencedora. Atitude diferente se viu no adversário. Em vantagem, marcou Medina em cima, botou pressão. O grande adversário de Medina foi o próprio Medina. O resto, pura consequência. Erros de arbitragem contra Medina mancham a Olimpíada e a reputação de integridade moral japonesa, mas não podem servir como explicação para esconder tática equivocada ao menosprezar adversário. Temos agora o rumo da prosa. Iremos falar sobre as surpresas surpreendentes do pleonasmo das Olimpíadas. Elas surgem para o bem e para o mal. Também temos o que comemorar. O nada badalado Fernando Scheffer nadou na raia 8, o pior resultado entre os classificados para a final, e trouxe uma incrível medalha de bronze. E dos tablados do judô, de onde muito se esperava e pouco chegou até agora, Daniel, quietinho, na dele, lutou calado, sangrou, sofreu, mas deu a volta por cima e saiu da competição uma linda medalha de bronze no peito. Os dois podem ser a confirmação da tese. Sem uma tonelada sob os ombros, brasileiro mostra o que sabe. Mas pelo sim e pelo não, por tudo o que fizeram ao representar o nosso país, merecem ser aplaudidos de pé. Aplausos extensivos a outros atletas que já cumpriram suas etapas e não ganharam medalhas. Entre erros e acertos foram gigantes, merecem nosso reconhecimento. Que tropeços sirvam de aprendizados e não só para eles, mas também para aqueles que hoje começam a sonhar com uma vaga e poder representar o país em Olimpíadas futuras. Nós aqui do andar de baixo, meros torcedores, resta lamentar medalhas perdidas e focar na sequência, torcendo que surjam novas zebras. Pois, a continuar o que estamos testemunhando até agora,
Se dependermos de favoritos, mais uma vez não chegaremos aos 2 dígitos de medalhas de ouro. Seria o mais uma vez Brasil plagiando manchete mexicana. Jogamos como nunca, mas pouco ganhamos como sempre. Assunto encerrado e ponto final.